Uma pesquisa da Cato mostrou que a média salarial do brasileiro é de R$ 2.340. Só que a gente sabe que uma parcela muito pequena da nossa população e muito rica acaba puxando essa média para cima. Ou seja, apesar da média então ser R$ 2.340, a maior parte da população não ganha isso. Na verdade, tem uma pesquisa no IBGE que mostra que mais da metade dos brasileiros ganham a moda de R$ 928. Lembrando que o salário mínimo hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é R$ 1.045. Só que a gente pode inferir, infelizmente, que a maior parte dessas pessoas que ganham menos de um salário mínimo provavelmente não vão ser as pessoas que vão buscar por esse vídeo, porque a realidade delas acaba simplesmente sendo muito adversa para que ela se interesse por educação financeira, ou sequer saiba que isso existe. Então, para responder a pergunta desse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou somar a média do salário médio brasileiro com a moda, dividir por 2 e o valor que der resultante vai ser o valor que a gente vai partir para fazer simulações desse vídeo. Por isso, então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre se é possível enriquecer mesmo ganhando pouco. Mas antes de começar, você já sabe, cara, deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque quando o YouTube encontra um vídeo que, porra, tá bombando em like, ele leva pra mais pessoas. Então, se esse for um conteúdo bom, cara, que cumpre o propósito de ajudar os outros, melhor que ele seja divulgado pra maior quantidade de pessoas possível, não é mesmo? Então deixa o seu like aí pra ajudar os jovens também. Obrigado! E outra, mano, fica até o final desse vídeo, sério, fica até o final, porque eu vou levar a linha de raciocínio pra um lugar que eu tenho certeza que você não tá esperando. Então, sem mais, vamos lá. Se a gente pegar essa média do salário mínimo brasileiro, somar com a moda de R$ 928, dividir por 2, isso daí vai dar R$ 1.634. É um salário baixo, mas deve representar aí mais ou menos a realidade de quem ganha pouco e procurou por esse vídeo. Então, e aí, dá para enriquecer com esse salário? Vamos lá, vamos dar nome aos bois aqui. Vamos considerar que um Jorge, de 25 anos, ganha todo mês R$ 1.634. Desses R$ 1.634, naturalmente vai sobrar muito pouco todo mês para ele investir, porque o seu custo de vida acaba representando grande parcela desse pouco salário que Jorge recebe. Então, vamos estipular aí que ele deve ter mais ou menos 10% todo mês para investir, beleza? Acho pertinente 10%? Acho que sim. Isso daí vai dar em torno de R$ 163. Isso é, se ele não tiver gasto com dívidas. E aí, naturalmente, pode ser que mais de 90% do dinheiro que ele receba todo mês vá obrigatoriamente para custear essas dívidas. Então, vamos considerar que Jorge não é a média do brasileiro e Jorge não é endividado. Se Jorge investir todo mês R$ 163 em aplicações de renda variável que vão lhe retornar, em média, 10% ao ano, e se ele ainda mantiver esses aportes todos os meses ao longo de 10 anos, no final desses 10 anos ele conseguiu acumular um patrimônio, já com juros compostos, de R$ 32.600. Só que se até lá Jorge não resgatar esse dinheiro e mantiver a regularidade nos aportes, investindo todos os meses R$ 163 a 10% ao ano, quando ele tiver com seus 45 anos, ele já vai ter acumulado R$ 117 mil. Mas vamos dizer então que Jorge continua investindo por mais de 10 anos, até os seus 55 anos, com a mesma quantidade mensal e com a mesma rentabilidade anual que ele teve em todos os outros anos. Quanto é que ele teria? Jorge teria R$ 338 mil aos seus 55 anos. Agora vamos dizer que Jorge cansou, falou: chega, quero viver de renda agora com os meus investimentos. Trabalhei a vida inteira suando que nem um cavalo, é meu merecimento. Então vamos lá, com 65 anos, Jorge investindo R$ 163 todo mês, investindo a 10% ao ano, ele conseguiu acumular exatamente R$ 913 mil. E aí vamos dizer que beleza, ele realmente quer viver de renda agora e para isso ele resgata essas aplicações em ações ou ETFs ou ativos de renda variável que ele tem e coloca tudo em fundos imobiliários, porque são ativos de renda variável que têm a característica de nos pagar todo mês, que são aí os ativos que ele escolheu para custear a sua qualidade de vida. E aí, então, em média, com esses fundos imobiliários, vamos supor que ele consegue um rendimento mensal de 0,5%. Quanto o patrimônio que ele acumulou ao longo de toda a sua vida vai lhe gerar de renda mensal com esses 0,5%? R$ 4.565. Ou seja, cara, hoje,
Se você tem condição de investir pelo menos R$ 163 reais pelos próximos 40 anos até finalmente querer se aposentar, você vai se aposentar então com uma renda em torno de R$ 4.500 reais. Isso é ser rico? Não, apesar de 4 mil por mês ser esmagadoramente acima da média do que a gente tem na nossa população hoje. Mas vamos lá, vamos fazer uma pequena mudança aqui. Vamos considerar que Jorge estudou um pouco mais sobre renda variável, escolheu muito bem os seus ativos e por isso, por causa de tanto tempo despendido prospectando essa educação, ele conseguiu ter um ganho anual de mais 5%. Ou seja, todo ano, ao invés dele ter 10% de rendimento, ele teve 15%. Então, se ele tivesse começado com 25 anos e se aposentado aos 65, a 15% ao ano, investindo todo mês R$ 163 reais, quanto ele teria? Jorge teria R$ 3.600.000 reais. Significantemente maior do que ele teria com 10%, não é mesmo? Veja que, cara, a única coisa que mudou aqui foi a rentabilidade, mas nada. E por isso, se ele pegasse esses 3.600.000 e colocasse nos mesmos fundos imobiliários de antes, ele teria mensalmente uma renda de em torno de 18 mil reais. É renda de rico? Não, não é renda de rico, mas certamente é renda de classe alta aqui no Brasil. Percebeu, cara? Uma pequena diferença anual de 5% fez com que Jorge deixasse de se aposentar ganhando R$ 4.500 reais por mês para passar a se aposentar com 18 mil reais por mês. Agora, vamos, só para colocar tudo em perspectiva, vamos considerar que uma outra pessoa chamada Vitória tem um salário de 3 mil reais por mês, o que naturalmente é um salário já bem acima da média, mas ainda é considerado ganhar pouco. Como com 3 mil reais já dá para respirar mais um pouco, então vamos dizer que o custo de vida de Vitória é de exatamente R$ 2.400 reais e ela consegue então investir esses 20% que sobraram, esses 600 reais todo mês. Então se Vitória tivesse começado exatamente do mesmo jeito que Jorge, os seus 25 anos, lá numa taxa de 10% ao ano, investindo todo mês 600 reais, com 35 anos ela teria 120 mil reais, com 45 anos ela teria 432 mil reais, com 55 anos ela teria 1.029.000 reais e com 65 anos, quando ela finalmente decidir se aposentar e viver de renda, ela teria 3.360.000 reais. Isso investindo com 10% ao ano. Vamos fazer aquela brincadeira? Vamos colocar mais 5% então para ver quanto é que ela teria. Se Vitória conseguir uma rentabilidade de 15% ao ano, cara, e ela se aposentasse com 65, ela teria acumulado um patrimônio de 13.600.000 reais. Isso colocando nos mesmos fundos imobiliários que Jorge, a 0,5% de rendimento ao mês, dá uma renda mensal de quase 70 mil reais. Se liga nisso, mano. Uma pessoa que passou a vida inteira ganhando um salário de 3 mil reais, tirando 20%, 600 reais só, para investir em ativos que fossem gerar 15% ao ano, conseguiu se aposentar com uma renda de quase 70 mil reais. Então, vamos lá, você me responde, dá para enriquecer ganhando pouco? Cara, dá. Mas você precisa ter aí em torno de 600 reais em média por mês para investir, conseguir uma taxa de retorno de 15% ao ano e ter 40 anos de espera para conseguir deixar os juros compostos fazerem efeito. Aí eu te pergunto, é fácil fazer 15% ao ano? Não, não é. Não é mesmo. No, God, please, no! 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 E qualquer pessoa que te disser que qualquer burro vendado consegue fazer isso tá agindo de má fé, cara. Uma coisa é você ter em um ano uma rentabilidade de 30%. Tudo bem, isso pode acontecer. Outra coisa completamente diferente é você consistentemente durante 40 anos manter uma média de 15% ao ano. Além de que outra pergunta precisa ser feita também, né? Você quer se aposentar com 65 anos? Você não quer se aposentar com 55, com 45, por exemplo? Porque se você quiser se aposentar antes de 65, assumindo aí os mesmos dados que a gente deu para a Vitória, você precisa ou ter uma rentabilidade maior do que 15% ou investir mais. Só que, cara, assim, numa boa, assumir que nós, pessoas comuns, que temos os nossos trabalhos, provavelmente filhos para cuidar, muitas outras responsabilidades que a gente tem que dar conta na nossa vida, dificilmente vamos consistentemente conseguir mais do que 20% ao ano. Então, a única solução que acaba sobrando é a gente precisa ganhar mais dinheiro para investir mais dinheiro. E como é que a gente ganha mais dinheiro? Cara, Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, no próprio livro faz um gráfico onde ele mostra que só existem 4 formas da gente ganhar dinheiro na vida.
A primeira delas é sendo um empregado, a segunda delas é sendo um autoempregado, como por exemplo um médico, um dentista que criou seu próprio consultório, mas o consultório depende dessa pessoa para funcionar. A outra é investindo e a última é empreendendo. Você consegue adivinhar quais são as únicas duas formas dessas quatro que a gente pode usar para enriquecer? Robert Kiyosaki diz, obviamente, que investindo, como a gente acabou de ver que é possível, dado o tempo necessário, e empreendendo. Porque pensa, se você é empregado de outra pessoa, provavelmente, na maior parte dos casos, não obrigatoriamente, tá? Mas na maior parte dos casos, funcionários enriquecem os seus patrões. E com isso, eles são remunerados mensalmente, tendo a segurança de que eles vão ter aquela remuneração, enquanto o empregado se paga pelo variável, pelo lucro, pela produtividade que o funcionário trouxe para ele. Com isso, o funcionário enriquece o patrão e o patrão dá o cheque para o funcionário todo mês. Se autoempregar, como por exemplo um dentista que abre um consultório, pode vir a ser um negócio, a um empreendimento, se ele contratar outros dentistas e expandir em vários negócios, em várias regiões, de forma que o negócio consiga funcionar sem ele. Mas se o negócio for familiar e ele tiver que estar todo dia ali atendendo os seus clientes, isso não tem escala. E uma das principais regras no mundo dos negócios é que se você quer enriquecer, você precisa de escala. Agora, empreender. O que é de fato empreender? Empreender, cara, é ter percepção dos problemas que acometem a nossa sociedade e ter senso crítico e conhecimento para conseguir agir sobre esses problemas em troca de lucro. Isso é empreender, quando você resolve algum problema para outra pessoa e essa pessoa te paga com lucro. Por exemplo, vamos lá para a gente contextualizar com as circunstâncias atuais. Você pode ter encarado essa crise e visto que muitas prateleiras estavam faltando máscaras e você decidiu então aprender como você faz máscaras com materiais caseiros e vender para as pessoas da sua vizinhança. E aí você depois começou a se aventurar mais e viu que você podia colocar máscaras de diferentes cores, com diferentes estampas, o que acabou diferenciando você de todas as outras pessoas que estavam vendendo as máscaras. E aí, você fazendo isso, eu te pergunto, isso vai te deixar rico? Não. Provavelmente não agora, mas se você continuar expandindo a sua gama de produtos conforme as circunstâncias ao seu redor forem mudando, vendendo o que o mercado precisa, contratando novas pessoas e escalando o seu negócio, um dia, muito antes do que 40 anos, você vai. Isso é empreender. É saber identificar exatamente quais são as demandas do mercado e conseguir usar o nosso conhecimento para suprir essa demanda e executar a nossa ideia de forma escalável. Agora, o que acontece é o seguinte, cara. Empreender é arriscado. Pelo menos todo mundo fala que abrir negócio é uma das coisas mais arriscadas que a gente pode fazer. Só que, vamos lá, pensa rapidinho comigo aqui. O principal motivo pelo qual empreender é arriscado, não é porque o ato de empreender em si é algo arriscado por si só. O principal motivo de risco para quem vai empreender existe simplesmente porque provavelmente essa pessoa nunca estudou empreendedorismo na vida. E conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Só que ninguém é dado em empreendedorismo na escola. Então, o fracasso de pequenos negócios muitas vezes fica diretamente relacionado à falta de conhecimento que o empreendedor tem sobre negócios. Isso mesmo, negócios sendo um pilar absoluto, essencial de sustentação para a nossa sociedade. Afinal, a nossa sociedade é feita de empregados e de pessoas que abriram empresas que, por sua vez, contratam pessoas e geram emprego para a sociedade. E, ainda assim, ironicamente, a mentalidade do brasileiro na nossa sociedade, cara, é de que só existe um único caminho. A gente é ensinado o quê? Que a gente precisa ir para a escola, tirar boas notas, estudar muito para fazer uma boa prova do vestibular, para passar para uma boa faculdade, continuar tirando boas notas até por fim entrar para uma boa empresa onde a gente vai subir a escada corporativa e finalmente se aposentar com 65 anos. E tudo bem, a gente precisa dessas pessoas. Além do que, tem muita gente que se forma porque sonha em trabalhar em alguma empresa específica que tem uma cultura tão semelhante com a sua própria índole de vida que quando a pessoa se forma, ela simplesmente não consegue imaginar trabalhando em nenhum outro lugar. Isso é foda, velho. A gente precisa disso. O problema é que hoje a situação é a seguinte: tem muita gente se formando, só que não tem empresas o suficiente para absorver todas essas pessoas. E pensa, cara, quão frustrante é para um engenheiro, para um advogado, passar 5, 6 anos, às vezes no caso do médico, até a residência para depois se formar e ver que não consegue trabalhar com o que ele estudou a vida inteira para trabalhar, porque não tem emprego na sociedade
para ele fazer isso? Aí o que acontece é que essas pessoas têm que se contentar trabalhando com áreas semelhantes àquelas que elas se formaram, muitas vezes exercendo as mesmas funções que elas exerceriam caso elas estivessem de fato sendo contratadas com o seu título de formação, mas não são remuneradas de acordo porque a oferta de funcionários é muito maior do que a demanda. Por isso eu comecei uma parada. Lá no Instagram, eu comecei um desafio chamado de Desafio 9 3/4, onde a minha missão é explicar exatamente tudo que a escola deveria ter ensinado pra gente, mas ela não ensinou. Cara, são conhecimentos imprescindíveis que todo mundo, sem exceção, todo mundo precisa saber para viver bem em sociedade. E ainda assim a escola não ensinou pra gente. As lives começaram ontem, no dia 29, mas, cara, pode vir porque ainda faltam 8 dias de conteúdo e confia, mano, a melhor parte ainda tá por vir. Todas as lives estão rolando às 9h34 da noite e também eu criei um grupo no Telegram onde está rolando sorteio e onde eu tô colocando todos os resumos depois de todas as lives. Eu tô deixando o link do desafio aqui na descrição, é só você clicar, colocar seu e-mail que o link do Telegram vai ser enviado pra você, beleza? E se você curtiu a ideia do desafio e quer participar, então, cara, comenta aqui embaixo, Desafio 934. Eu sinceramente quero ver quantas pessoas esse vídeo pode motivar aí para participarem desse barco aí junto com a gente. Então, rapaziada, deixa o like nesse vídeo novo, ajuda pra caramba, se inscreve no canal, ativa as notificações e a minha luz tá quebrada, por isso que tá piscando aqui que nem uma árvore de Natal. Mas não se preocupe, eu já vou resolver. Sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho. Beijo enorme pra você. Te vejo no desafio. Esse é o Jovens de Negócios.